Bíblia nos mostra que Deus tem todo o poder para exaltar os filhos dele. Esse é o estudo de número 774 do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Jesus maravilhoso te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus tem todo o poder para exaltar e também para levantar os seus filhos. Glórias a Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso e é misericordioso. Vamos ao nosso tema. Deus levanta o homem do monturo. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 113, verso 7. E ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado. Monturo significa grande quantidade de lixo. No livro de Samuel, nós vemos sobre o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. 1 Samuel capítulo 2, verso 7 e verso 8, no Cântico de Ana, que diz: o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, ele humilha e exalta, ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido, ele os faz assentar-se com os príncipes e lhes concede um lugar de honra. Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Nosso bondoso mestre, ele não deixa o ser humano largado. Nosso Deus Todo-Poderoso, ele não abandona a sua criação. Deus, ao contrário, sabe o que ele faz? Ele está atento àqueles que o temem, àqueles que o amam. O livro de Jó, capítulo 36, verso 7 diz: não desvia seu olhar dos justos. Muito diferente disso, conduz os justos aos tronos e os proclama reis, a fim de que sejam exaltados para sempre. Que Deus tremendo, Deus que nós servimos, é o Deus que olha para nós, é o Deus que está atento para nós. Ainda no versículo anterior de Salmo 113 mostra que Deus, ele se inclina para ver o que ocorre na terra e também nos céus. Olha o Deus poderoso que você serve. Salmo 113, verso 6. Mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Deus se inclina, ou seja, Deus ele se abaixa para considerar as coisas feitas por ele. A Bíblia, ela não revela o autor do Salmo 113, mas ela nos mostra muitos exemplos de pessoas que Deus levantou do pó e também do monturo. Eu vou começar falando de um rei que pouco se ouve falar sobre ele. O nome dele é Baasa, o terceiro rei de Israel. Do reino do norte, o reino de Israel já estava dividido e o reino do norte seria as 10 tribos de Israel. Deus mandou Jeú relembrar ao rei Baasa quem ele era, da onde Deus o tinha tirado. Sabe por quê? Porque ele foi um rei levantado por Deus. E o rei Baasa foi infiel, foi ingrato e foi profano. 1 Reis, capítulo 16, verso 1 e verso 2. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Olha que ingratidão. Deus, ele levanta o rei Baasa, Deus levanta ele do monturo, Deus levanta ele do pó, mas o que ele faz? Ele foi ingrato e ele irritou ao Senhor com os pecados de Jeroboão, com os pecados da idolatria. Outro rei também que mostrou ingratidão, que também foi levantado por Deus do pó, embora tinha uma família até rica, e aborreceu a Deus com os pecados da desobediência. Sabe quem foi? Saul, o primeiro rei de Israel.
1 Samuel, capítulo 5, verso 17. Prosseguiu, pois, Samuel falando ao rei Saul: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Tem outra tradução que fala assim: numa altura em que ainda não tinhas em grande consideração, o Senhor fez de ti rei de Israel. Mas Saul, após ele vencer os amalequitas, ele não deu a glória ao Senhor Todo-Poderoso, não. Ele ergueu um monumento à sua própria honra. Vamos conferir 1 Samuel capítulo 15, verso 17. Logo de manhã cedo, Samuel foi ao encontro de Saul, mas alguém lhe disse que ele tinha ido ao Monte Carmelo erigir um monumento em sua própria honra, seguindo depois para Gilgal. Saul já tinha desobedecido ao Senhor no tocante à ordem de matar a todos os amalequitas e aos animais. Sabe o que ele fez? Ele se lançou ao despojo, ele preservou os melhores dos animais e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi desobediente, foi rejeitado por Deus. A Bíblia, ela também fala de muitos outros homens que foram levantados por Deus, mas aonde Deus se agradou destes, por exemplo, Jefité. Jefité foi um juiz de Israel. Ele antes tinha sido desprezado, ele precisou fugir de seus meio-irmãos para se manter vivo. Ele era um homem humilde. Juízes capítulo 11, verso 1. Era então Jefité o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a Jefité e saíam com ele quando os amonitas foram guerrear contra Israel. Sabe o que aconteceu? Os anciãos de Gileade, eles foram pedir para Jefité os conduzir naquela batalha, e naquela batalha eles venceram, porque Jefité, ele temia o Senhor, ele orou, ele fez um voto, e sabe o que aconteceu? Ele se tornou chefe, juiz e príncipe sobre Israel. Juízes capítulo 11, verso 11. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si, e Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Vamos nos lembrar daqueles que são mais falados, que você ouve muitas mensagens sobre ele. Um deles é Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 1, eu acho muito lindo que você vê que realmente Deus age como Ele quer. E Êxodo 3:1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, também conhecido como Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. E certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E Deus tirou Moisés de detrás do rebanho de ovelhas do sogro dele, de Jetro. Deus tornou ele um profeta, um líder, um chefe, libertador e juiz do povo de Israel. Atos capítulo 7, verso 35 e verso 36. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com essas palavras: quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Deus, ele usa, Deus, ele levanta o homem da onde ele está. Deus, ele vê o coração do homem. Outra pessoa também que a gente conhece bem, Eliseu. Eliseu, embora também pertencesse a uma família de uma classe social boa, ele era lavrador de terra, e a gente vê que ele teve um ministério muito lindo, foi muito usado por Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, verso 20. Partiu, pois, Elias dali
e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. É interessante que Eliseu, ele vai atrás de Elias, ele pede para Elias deixar ele se despedir dos pais, e logo após ele vai, ele serve a Elias, ele se tornou profeta, ele foi o sucessor de Elias, ele realizou mais milagres do que Elias, foi um homem respeitado, foi considerado um homem notável. Deus tirou ele lá de lavrar a terra, mas nós podemos citar um, e esse eu vou até falar um pouco mais. Daniel, embora também tivesse uma origem nobre lá em Jerusalém, ele foi levado como prisioneiro e ele se tornou escravo na Babilônia como os demais nobres lá no palácio, mas lá o Senhor o levantou e o Senhor o exaltou. O Senhor exaltou ele através, por exemplo, do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, verso 48. Então o rei exaltou Daniel, ele deu muitos e valiosos presentes e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Olha que tremendo! Mas quando foi o rei Belsazar que assumiu o trono, ele também exaltou a Daniel. Daniel capítulo 5, verso 29, que diz: então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Deus ele exalta, mas Daniel ainda foi exaltado por outro rei. Vamos ver? No caso, o rei Dário. Daniel capítulo 6, verso 3, que diz: e aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Vamos lembrar mais uma vez que Daniel foi exaltado por outro rei, agora pelo rei Ciro. Daniel capítulo 6, verso 28, que diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus, ele tirou Daniel da escravidão lá na Babilônia e Deus o fez mais excelente. Deus usou Daniel, Deus capacitou Daniel, Deus colocou Daniel entre os principais. Deus honrou a Daniel. O mais conhecido quando se fala que Deus tirou do monturo, que Deus levantou do pó, a gente se lembra de Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 7, verso 8. Agora, portanto, vai e diga ao meu servo Davi. Olha que tremendo. Assim declara Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, onde cuidava das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Deus escolheu Davi, Deus tirou Davi lá do rebanho do pai dele, das poucas ovelhas, e Deus o tornou conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Esse é o Deus todo-poderoso, o Deus que pode levantar o homem, o Deus que pode exaltar o homem, o Deus que tira o homem da humilhação e faz do homem honrado entre os homens. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível, como nos ensina, por exemplo, o profeta Jeremias, Jeremias 32 e 17, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo
pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Quando Deus decide exaltar aquele que o teme, aquele que o serve, ninguém pode impedir, porque agindo Deus, ninguém o impede. E Deus é Deus do impossível, sim, como também Jó fala sobre ele. Jó capítulo 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode impedir o agir de Deus. O nosso Deus tem todo o poder para exaltar, para tirar do charco do lodo, para limpar do pecado, para nos fazer instrumentos valiosos em suas poderosas mãos. Deus, ele pode nos usar, Deus pode nos fazer ricos, sabe em quê? Principalmente na fé. Olha Tiago capítulo 2 verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres e para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Deus, ele faz, Deus, ele age, Deus, ele usa quem ele quer, Deus, ele exalta, mas também Deus, ele abate. Não podemos nos esquecer, não. Deus faz o homem ser honrado entre os homens, Deus faz o homem ser importante, mas é interessante e mais importante do que ser honrado pelos homens, sabe o que é? É que antes de aceitarmos a Cristo, nós não tínhamos garantia da vida eterna com Cristo, nós não tínhamos a presença de Cristo conosco, o Espírito Santo morando dentro de nós, mas após aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo veio habitar em nós, fomos feitos filhos do Deus Altíssimo, fomos tirados do lixo, do pecado, do monturo do pecado que nos aprisionava, e olha, passamos a agradar ao Senhor. Eu vou concluir com a carta de Paulo a Tito, que nos ensina. Vamos conferir Tito capítulo 2 verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É o Todo-Poderoso, é o Deus amoroso, e que nós possamos entender que mais do que ter bens aqui nesta terra, mais do que ser honrado pelos homens aqui nesta terra, que Deus tem todo o poder para fazer isso, o mais gostoso é você saber que você faz parte de um povo especial, de um povo zeloso, de um povo de boas obras, do povo escolhido pelo Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para se inscrever. Que o nosso bondoso Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.